para atleticanos que estão disputando também esses amistosos. Ontem tivemos um deles que para muitos, mas esse aí não é do Atlético mais, não. Ele ainda tem contrato com o Atlético e foi ao Mundial ainda como jogador do Atlético. Então o Júnior Alonso esteve em campo nesta sexta-feira, jogou 45 minutos, os primeiros 45 minutos como titular da seleção paraguaia. O Paraguai acabou vencendo o amistoso em casa, no Defensores del Chaco, por 4-0 contra a Nicarágua, e ele participou dos primeiros 45 minutos e será titular do Paraguai na estreia na próxima sexta-feira, semana que vem, contra os Estados Unidos. E atleticanos também de olho em 3 jogadores, e aí eu acho até que jogadores que possam dar um futuro até financeiro, quem sabe, Abílio, maior ao Atlético. E aí estamos falando de Preciado, Alan Franco e Alan Minda. Estarão em campo amanhã, 5 da tarde, horário de Brasília, no amistoso do Equador contra a Guatemala. Também preparatório, final aí para o Mundial dos Estados Unidos, Canadá e México. E aí, Pedro Abílio, até para que rapidamente o Vinícius e o Ale possam falar, mas são jogadores que têm, digamos assim, uma capacidade maior de trazer retorno ao Atlético. Até porque também, falamos aqui anteriormente, o Júnior Alonso não é mais jogador do Galo, já até se despediu do Atlético. E quando você fala em atacante, né, Alan Minda, por exemplo, que está vivendo uma fase muito boa no Galo, vai para o Mundial talvez melhor preparado que estava quando chegou ao Atlético, então pode render futuramente, quem sabe, alguns milhões ao Galo aí também, né, Abílio? É isso, jogadores que estão na disputa da Copa do Mundo podendo se valorizarem um pouco mais com esse período de seleções. A gente até trouxe aqui a informação na Itatiaia ontem, eles já vão render no Mundial. Podem render... Aquele valor. Até a gente apurou aqui, tá, gente? O valor correto, $11 mil por jogador, por dia. Então o Atlético vai faturar, até que Paraguai e Equador sigam na competição, $44 mil por dia, com esses 4 jogadores, que é até um recorde do Galo na história do clube, né? As 4 convocações. Está mais ou menos aí R$228 mil com a cotação atual. Então todos os dias, né, vão cair na conta do Galo aí, entre aspas. A FIFA vai pagar o Atlético, né? Mas não vai cair diretamente. A FIFA paga o Atlético este valor de R$228 mil. Mas futuramente, com a possível venda, quem sabe, né? Não que a gente queira negociar os atletas, mas são atletas que vão ao Mundial e podem se valorizar, podem render mais milhões, né, Abílio? O Minda é um cara desse tipo aí, né, Vini? É o que mais chama atenção, até pela idade, né? O Minda tem 23 anos, então é um garoto que começou a ter mais protagonismo no Atlético. Eu vejo que são jogadores que até tem mais prestígio na seleção. O Preciado, por exemplo, o Galo não jogou praticamente, não teve sequência. Na seleção do Equador, com o BKSS ele tem mais prestígio. Joga muito mais. O Alan Franco tem prestígio no Atlético, mais com o treinador, com os treinadores, né? Todos que passaram, utilizaram bastante o Alan Franco, mais com os treinadores do que com o torcedor. E na seleção do Equador é titular, inquestionável também. Mas em relação a talento, a minha expectativa maior é em cima do Alan Minda. O que mais a gente pode destacar, Paulinho? Olha, Abílio, pra gente trazer aqui mais informações é o seguinte, o mercado de transferência nesse momento tá aquecido, mas silencioso, né? O Atlético, aliás, foi um dos primeiros que anunciou aí o Léo Duarte na segunda-feira, um atleta que vem para suprir uma lacuna no sistema defensivo, que melhorou muito, né? Trazendo aqui números, por exemplo, dos últimos 5 jogos, o Atlético sofreu 2 gols apenas. Então o Barba conseguiu dar uma consistência defensiva maior, digamos, ao Atlético nos últimos 5 jogos. E o ataque hoje, pelo que a gente apurou de bastidores, é a principal carência. O Atlético vai atrás de atacantes para suprir essa necessidade hoje, porque se você olhar até em números, o Atlético tem poucos atacantes, né? Por questão de lesão aí, continua na Copa do Brasil, continua na Sul-Americana, tem o Brasileirão também, então vai precisar realmente, e o Atlético vai focar nisso também para trazer jogadores, mas por enquanto, Pedro, nada passa de especulações. O Atlético, de certo mesmo, só tem o Léo Duarte. O que você contrataria hoje pro Atlético, Ale? Eu acho que o Atlético tem uma questão aí a ser resolvida, que é quem vai sair, né? Eu acho que isso é fundamental. Isso também é importante. Porque se você for pensar nos jogadores que têm sido pouco utilizados, ou alguns que nem têm sido utilizados, se você somar o quanto o Atlético investe de salário nesses atletas, você vai chegar a uma quantia considerável, né? Então, o que vai acontecer com alguns atletas do Galo? O Dudu vai continuar? O Scarpa vai continuar? Você tem alguns nomes aí que o Lianco vai continuar, sabe? Até o Alexander, que tem sido subaproveitado,
Será que ele vai ter sequência? Será que ele vai ter uma minutagem que corresponda ao talento dele? Então eu fico nessa. O Igor Gomes. Esse vai sair. Certamente vai sair. Você já falou do Alonso. Então vai somando aí. Vai vendo quanto que tem de dinheiro e também, evidentemente, as lacunas que devem ficar nesse elenco para você definir. Mas me parece que já chegou um zagueiro, evidentemente, que um atacante seria a prioridade dentro do cenário atual, que evidentemente pode mudar nessa janela. Para cravar que, apesar de uma proposta do Panathinaikos, a decisão do Atlético e do jogador foi pela permanência. O Bernard chegou a ter um acordo verbal com a diretoria atleticana algumas semanas atrás, de que se pintasse proposta ele seria liberado de graça no mês de julho. Você vai lembrar que o Bernard chegou a se desentender com os torcedores do Galo, depois de comemorar um gol, mandando os torcedores ficarem quietos, a coisa ficou ruim e o Bernard cogitou ir embora. Ele conversou com dirigentes do Atlético e pela relação muito amistosa entre as partes, o Galo chegou a dizer, se tiver proposta a gente te libera. O tempo passou, o Barba foi contratado, o Bernard retomou a condição de titular e hoje é protagonista do time, inclusive nos 2 últimos jogos com um gol e uma assistência. Temporada de 29 jogos, 5 gols e 2 assistências. Nos últimos dias o Panathinaikos procurou o Atlético oferecendo 1 milhão de euros. Paulo Brax agradeceu e descartou, o Bernard também demonstrou a intenção de ficar e é assim que vai acontecer, o Bernard segue como jogador do Atlético para o restante da temporada. Paulo Brax, como é que tá a situação dele? Antes, mais uma vez o reforço. Se inscreva no canal, porque eu sei que muita gente vem aqui assistir os vídeos e não se inscreve no canal. E deixa seu like, que ajuda demais aqui o canal, tá? Esse vídeo chegar para mais pessoas. Galera, Paulo Brax, como que tá a situação do Paulo Brax? Toda hora eu ouço, Paulo Brax vai cair, Tanaka? Lá no grupo de membro o pessoal fica perguntando. E o Brax, como é que tá a situação do Brax e tal? Quem cai primeiro, o Barba ou o Brax? Ou os dois? Fica nessa, né? Enfim, né? Até o momento, o Brax, ele tem total respaldo internamente dentro do clube. O Brax está 100% respaldado lá dentro do clube, tá? A pressão, que a gente pode dizer, ela é muito mais de fora para dentro. O que eu quero dizer com isso? A pressão é muito mais externa, é muito mais da torcida, tá? Imprensa, torcida, enfim, é dessa turma do que de quem tá lá dentro, quem tem o poder e a decisão, né, de mandar o Paulo Brax eventualmente embora, tá? Então a pressão, ela é muito mais fora do que dentro, beleza? Outra coisa, eu fiquei sabendo aí que ele tem costa larga lá no clube, então, né, tem coisas aí, enfim. O Brax está bem respaldado por alguns outros motivos, né? Ele está totalmente atrelado ao projeto, tá? Como assim, Tanaka, totalmente atrelado ao projeto? Totalmente atrelado às contratações de atletas, contratações de pessoas para o departamento de futebol, tá? Inclusive, falando em futebol, é ele quem toma conta do futebol do clube, campo e bola, é ele. Obviamente que agora veio o Guilherme, né? Inclusive, foi ele quem contratou o Guilherme. Ele que fez o primeiro contato, ele que fez todas as reuniões, ele que conversou, ajustou, combinou tudo com o Guilherme. E o Guilherme nada mais é do que um olho do Paulo Brax no dia a dia, no CT, quando o Brax não pode estar presente, né? Então, gente, foi o Brax quem contratou o Guilherme. É o Brax quem ajuda a comandar também, juntamente com o Rafael Barros, o Siga, né? O Brax quem faz toda a movimentação de mercado do Galo. Eu diria para vocês que vamos passar, obviamente, toda a parada da Copa com o Brax. E na volta é pequena a chance do Paulo Brax cair, independente de resultados, tá? Eu diria para você, aos que perguntam, e eu sei que vai ter essa pergunta e alguém assistindo esse vídeo, a chance do Brax cair é menor do que o Barba. Ou seja, o que eu quero dizer com isso? O Eduardo Domingues, ele está mais pressionado, de certa forma, do que o Paulo Brax, tá? Se aí uma eventual eliminação, por exemplo, Copa do Brasil, Sul-Americana, é mais chance do Barba cair do que o Brax, tá, gente? Independente dessa janela aí de meio do ano, Paulo Brax está bem respaldado internamente, tá? Eu diria que a chance dele cair aí, pelo que eu tenho escutado, são mínimas, bem pequenas, porque quando você vai perguntar para pessoas do clube, ele trabalha muito, ele é isso, ele é aquilo, e papapá. Então, assim, muito respaldado,
muito respaldado e muito querido, tá? É o seguinte, algumas pessoas perguntando quando que o Galo volta, como é que tá essa situação, o que os atletas vão fazer nesse período e tal. Gente, vamos lá, aí pessoal, né, de cada um. Tem atleta que tá em BH, por exemplo, o Lianco ainda tá em BH. O Lianco, até o momento, né, não sei, tem mais um tempo aí, não viajou não, ele tá em BH, né? Outros atletas, por exemplo, o Zep tá pra Itália, né? Outros atletas estão viajando, aí é de cada um. Mas é o seguinte, o Galo, o elenco tá liberado, período de férias, tá? E vai retornar às atividades na segunda-feira, dia 22 de junho, tá? Visando a sequência da temporada. Ou seja, hoje é dia 6, 22, vão ser aí mais 16 dias, tá, gente? O Galo vai ter 2 semanas ainda de férias, os jogadores vão ter 2 semanas ainda de férias, tá? E é férias mesmo, tem que ir lá apresentar, fazer algo no CT, isso aí também é opcional. Se algum jogador quiser ir no CT, fazer voltar antes, fazer um acompanhamento físico, utilizar as estrutura do clube e tal, aí fica a critério de cada um, mas os atletas têm que apresentar no dia 22 de junho, segunda-feira, vão ter aí pelo menos mais algumas 2 semaninhas de férias, vamos dizer assim, tá, gente? E aí, obviamente, por exemplo, o Léo Duarte é um jogador que vai se apresentar no dia 22, né, e vai poder fazer os primeiros trabalhos dele com Barba, com o grupo, né, enfim, trocar uma ideia aí com o Guilherme, com o Brax, né? Enfim, então o Léo Duarte é um atleta que já vai poder voltar junto com os atletas para ir já pegando entrosamento e tal, pegando ritmo, entendendo como é que é a estrutura do clube, com os novos companheiros e tal. É interessante. É interessante também, caso consiga, o Galo contratar atletas neste período, até este período, para quê? Para os atletas já se apresentarem junto com os demais, entendeu? Porque é muito bom isso, porque aí o atleta já é contratado, chega e já vai treinando com os caras já. Quando for estrear, já vai ter um período legal de treino, de mini pré-temporada com os jogadores, né? Porque se você contratar lá no final da janela, o camarada já vai chegar e já, sabe? Já não vai chegar ali naquela mini pré-temporada, aqueles dias de treinamento e tal. Então, o quanto antes o Galo contratar, melhor é, mas não vamos confundir com pressa. Pressa, né? Inimigo da perfeição. Se tiver pressa aí, vai contratar coisa, né? Mas enfim, seria legal contratar atletas, né? Que de fato ajudem para poder chegar cedo, entre aspas, e fazer essa mini pré-temporada com o elenco, assim como o Léo Duarte vai fazer. Beleza, galera? Então, sobre as férias tá dito. Qualquer novidade, eu tô de volta. Valeu, fui! Fala massa, passando aqui rapidinho, tá? Só para agradecer aí você que chegou até aqui, tá bom? Se curtiu o vídeo aí, peça o seu like antes de sair do vídeo, dá essa força aí pro canal, tamo junto. Você que tá chegando agora, seja bem-vindo, você que é atleticano, chegou no lugar certo, aqui é um canal do Atlético Mineiro, notícia todos os dias para você. Deixa o meu convite, se inscreva no canal, ativa o sininho de notificação e ajuda aí o canal deixando o seu like, tá bom? Ajuda demais. E sua participação também, tá? Então deixa aí sua opinião em relação a tudo que foi falado no vídeo, isso é para todos, tá, gente? Deixa aí sua opinião antes de sair do vídeo no espaço de comentário do canal, tá bom? A gente vai ler todos os comentários e a participação de vocês é muito importante pro canal. Quem puder também tá tirando um tempinho para estar compartilhando o vídeo e o canal com os amigos, claro, os amigos que curtem o Galo, para estar fortalecendo aqui o canal e aumentando os inscritos, vai ajudar demais, a gente só tem de agradecer, tá bom? Para quem tá chegando agora e não conhece o canal, tá? Esse canal traz notícia todos os dias do Galo, de domingo a domingo para vocês, e convido vocês a estarem olhando aí os vídeos recentes anteriores, tá? Vocês vão estar vendo que esse canal só traz notícias do Atlético Mineiro e vocês podem encontrar notícias, tá? Bem interessantes ali que vocês ainda não têm assistido, tá bom? Fique à vontade que esse canal foi criado para atender todos vocês, tá? Torcedores do Atlético. É um prazer enorme trazer notícias para vocês e a gente sempre está buscando melhorar cada vez mais esse canal aqui. Então, tamo junto. Vou ficando por aqui. Um forte abraço a todos. Ficaremos atentos aí às notícias. Qualquer novidade, a gente volta aqui e atualiza vocês. Um forte abraço, massa. Tamo junto.